E aí, clã, sejam bem-vindos ao Intervalo pro Café, eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre mangá. Olha. Game Over Squad, mangá do Lucas RT, Sim. dos 7 minutos. Bom, todos vocês conhecem, creio eu, né? A gente vai falar sobre a primeira parte do primeiro capítulo do Game Over Squad. Eles explicaram que vai ser dividido, né? A cada pack que eles lançarem, eles vão lançar uma parte nova, certo? E até completar o capítulo. O capítulo, pelo que a gente viu no final aqui do Webtoon, vão ser 5 ou 6 partes e essa é a primeira dessas 6. Então é isso, sem mais delongas, vamos lá. Bora. Não esquece de seguir a gente no Instagram. A gente tem um quadro novo também que a gente começou semana passada, falando sobre livros também, mangás, HQs. Tá aí no card pra vocês assistirem. Hashtag o que tem na minha estante. Essa semana também vai sair mais um, parte 2. Então, Exato. fica de olho se você curte o conteúdo, porque tem bastante dele aqui no canal também. Sim, então vamos pro vídeo. Bom, vamos começar falando sobre acessibilidade. Como é mangá, é pra quem tem algum tipo de deficiência visual, qualquer coisa assim. Eu achei fácil de ler, eu achei as letras boas pra você conseguir ler. Tudo bem que você pode aumentar ou diminuir o tamanho, mas você perde qualidade, tem toda Sim, essa sim. parada. E pra mim, foi de O boa. formato foi bom. Foi tranquilo. Lembrando, pra quem tá se perguntando aí, mas por que tá falando disso? Porque é importante, tem muita Sim, gente pô, aí vai que tomar banho. tem problemas de visão, por exemplo. Então é um tema importante de ser falado. Sim. E pra você, ok. Pra mim, Perfeito. tranquilo. Vamos falar do formato também, acho interessante isso. É um formato simples, eles optaram por fazer a leitura corrida como a gente sempre faz, né? Aham. E não ao contrário como é no mangá japonês. Que eu acho bem legal. Eu acho bom também. Renato, mas sei lá, não é mangá porque não lê de trás pra frente. Cara, se é brasileiro, um produto feito por brasileiros, acho legal. Se ele quisesse fazer ao contrário, Ele faria o ele teria a possibilidade, ok, seria bom também porque é um Até em mangá. Webtoon assim começa ao contrário? Cara, eu não tenho certeza, não tô acostumado a ler o Webtoon, então vocês teriam que dizer aí, mas pelo que eu vi também vai variar, né? Eu não sei se o coreano também tem a mesma forma e tudo mais. Enfim, você que tá acostumado a ler o Webtoon, comenta. Então, pra falar a real, essa é a minha primeira Webtoon que eu li. O resto é tudo em papel mesmo. Sim. Então, tipo, aí eu já não sei sobre essa informação. Exato. Então, peço que vocês contribuam aí comentando. Achei o formato bem legal. Ele tinha comentado que ia ser um formato um pouquinho diferente e que seria fácil de entrar na parada ali. Realmente, desde a primeira página já dá pra pegar, não tem nenhuma complicação. Não. Como é a primeira parte, acho que não tem como a gente comentar muito sobre enredo, sobre porque, história, pô, exato. porque a gente precisa ver mais. Mais do que isso, se a gente fosse fazer uma crítica sobre esses pontos exatamente, acho que seria forçação de barra, Sim. ou a gente estaria falando o que a gente não sabe, porque literalmente você tem pouquíssima informação nesse sentido aqui. Vamos falar do que a gente tem. Essa primeira parte do primeiro capítulo, ela se preocupa em contextualizar o universo em que se passa. Ele apresenta aqui o vilarejo da lama e é o Sim. outro lugar que parece ser a cidade. Sim, vizinha lá, né? Vizinha. Ele mostra a formação do mundo, esse tipo de coisa, como funciona o status quo desse mundo. Se preocupa em apresentar principalmente 3 personagens, a principal que é a Galáxia Ash, os coadjuvantes, né? Que é a Bianca e o Emerick. Ou Emerite. Não sei como vocês preferem que pronuncie, mas eu li assim. E você tem alguns outros personagens sendo citados, aparecendo. Por exemplo, o Martin Maluco, que eu tenho absoluta certeza que ele vai participar meio que como um mentor. O Mestre dos Magos. Meio que como um mentor ali na história, porque ele tem cara de mentor. Então, é literalmente uma primeira parte que serve para apresentar a Galáxia. Ela é uma personagem carismática. Sim. Não vou mentir, preciso ler mais, preciso conhecer mais o personagem para falar com mais profundidade se é realmente um personagem bom, um personagem forte. concordo. Não posso chegar aqui em, sei lá, 3 páginas e falar Que é o melhor personagem do mundo. que é o melhor personagem, super carismático. Não posso, assim como acho que pouquíssima gente pode Eu achei fazer. ela um pouco pentelha, velho. Ela é pentelha. Achei ela um pouquinho pentelha. Eu achei engraçado. Ele traz esse humor bastante irônico, quebra de quarta parede, conversando com o público, falando várias vezes que é o primeiro capítulo, esse tipo de coisa. Ele apresenta esse preconceito que existe dentro do universo. Então, claramente você vê o preconceito com eles por eles serem da favela, como eles mesmos dizem, um machismo em cima da Galáxia, porque tem até o personagem lá que fala que ela é um menino
E também tem a questão da classe, por não ter Sim. classe, ou por não ter X coisa, ser pobre, não sei o quê. Isso, com certeza. Eu prevejo aqui. Eu gosto de fazer esse tipo de brincadeira. Quem me conhece no âmbito pessoal sabe disso. Eu gosto de, no começo do filme, falar o que vai acontecer. É uma brincadeira que eu curto fazer. Eu acho que a gente vai ter um primeiro impacto grande nessa parada de escolherem as classes, que a gente já viu que está se aproximando. Provavelmente a galáxia vai cair, eu imagino isso, vai cair numa classe que ela não gosta, que ela não vai gostar. Mas será que ela não escolhe a classe dela? Não sei, isso daí a gente vai ter que ver, claro. Uma primeira impressão que eu tive aqui. Eu acho que escolhe, mano. Será? Deve ser. Por que eu acho que não escolhe? Aí entre teoria, o Lucas disse que queria ver teorias, vamos lá pra primeira. Pelo que a gente viu, esse sistema de classes é uma parada que vai pra vida inteira, como mais ou menos funciona Divergentes. Não sei se vocês já viram, já leram. Ragnarok, mano. Ragnarok, que vale pra vida inteira. Então é uma coisa que meio que, suponho eu, dentro desse universo ele vai dividir pessoas nessa questão de status, sabe? Não só pelo level. Pode ser que o Lucas prefira deixar aparente pelo level e não pela classe em si. Mas aí a gente tem que ver mais, isso aqui foi só uma suposição. A única que eu tenho uma certeza mais absoluta, assim, é da construtora, que ela vai provavelmente ser alguma coisa envolvida a isso, né? É, com certeza. O menino não vejo onde ele pode se encaixar, pode ser alguma coisa meio de speech, uma parada assim, de... Verdade, porque ele conversa bem, né? É, então. E ela é porradeira, né, mano? Sim. Porque ela já tem um poder Lutadora. oculto, né? Ela é bem forte, né, cara? Então, e ela nem sabe direito do poder dela, que ela... É spoiler? Acho que é spoiler. Spoiler, né? Então se você não leu, você vai pular. Mas ela dá uma cacetada no cara, o cara zaralha, some, Sim. e ela fica tipo, cadê os caras? Correram? Senti isso também. Então ela não tem noção do que ela faz, nessa questão. Então, tipo, eu acho que tem isso aí. Eu não fiz muita ligação, o título do EP com o EP em si. Ah, sim. Porque eu acho que, na real... É voar em questão de cabeça, assim, de imaginar e coisa Ou de do fazer os outros voarem. É a única conexão que eu consegui fazer. Mas então. eu acho que o título é em relação ao capítulo inteiro. Ah, verdade. Então por isso que a gente não viu ainda. Pode ser. Um artifício interessante é que o Lucas usa uma parada que é comum, se eu não me engano, em épicos. Que é o seguinte, se apresentar coisas que vão acontecer. Sabe? Isso aí dá pra perceber. Então, tipo, a todo instante, quando ele tá apresentando lugares do Vilarejo da Lama e tudo mais, ele coloca lá, por exemplo, que não é conhecido ainda. Que ainda não é conhecido. Isso pra mostrar que é um lugar que vai ser conhecido no futuro. Creio eu que não vai ficar pro fim, quando ela se tornar uma deusa, por exemplo. Eu acho que essa é uma parada que vai acontecer antes. Algo que ela vai fazer, talvez já direto nesse festival de escolha das classes, talvez algo que vai acontecer um pouquinho mais pra frente, mas que vai trazer nome pro vilarejo. Não sei se positivamente ou negativamente, mas vai trazer nome, porque ela é esse tipo de personagem que não se coloca no lugar, entre aspas, sabe? Que quer pular barreiras e tudo mais, e que é o tipo de personagem que é legal de se ver. Concordo. E que quebra paradigmas. Antes de entrar na parte gráfica, que a gente tem que comentar também, que eu acho importante, eu queria fazer uma ressalva. Eu não sei se tem um revisor no projeto, mas se não tem, eu acho que o Lucas deveria procurar um. Por quê? Tem alguns se erros. tem, é muito comum também ter 2 revisores, né? Mais alguém que seja profissional, né? É importante, caso não tenha. Se for um profissional, mais alguém que tenha uma leitura um pouquinho mais crítica para conseguir olhar, porque tem alguns erros que passaram, alguns erros de escrita. Não estou falando da linguagem coloquial que ele usa, porque isso é um ponto legal. Sim, eu gostei bastante, que é essa parada de falar como a gente fala, sabe? Escrever como a gente fala, com gíria, com tudo mais. Mas legal. o narrador, ele parte para uma linguagem menos coloquial e ainda assim a gente vê alguns erros. Um errinho de expressão que eu encontrei. Ah, isso quer dizer que ele escreve mal? Isso quer dizer que tá ruim? Não. Existe uma coisa, e isso é legal falar, chamada ponto cego. O que é isso? Quando você já leu a sua obra 30 vezes, ou um outro revisor, e é muito comum você pegar livro, às vezes tem mais de 2 revisores, ou pelo menos 2 revisores, acontecem pontos que você não enxerga, que é o que a gente chama de ponto cego. Então, por exemplo, já teve uma obra minha que eu revisei 10 vezes, e no fim tinha um erro besta, assim, erro primário. Porque tem coisas que você não visualiza. Você já vai lendo... Porque você já leu muito, ou porque você já teve um tique ali, e o revisor, às vezes, acontece a mesma coisa, não sei se é o caso, ou se não teve um revisor experiente. Mas é esse tipo de coisa, nada que comprometa, mas acho que é legal. Já que é um projeto grande, um exemplo. Um exemplo, que é um erro que eu vejo muito acontecer na internet mesmo. Aquela expressão, nada a ver.
Essa expressão é muito comum as pessoas usarem com H, escrever haver, o verbo, né? Só que não é assim, a expressão é haver, nada a ver, certo? Porque haver é de ter, né, com H. Não é a questão, a expressão é outra. Uma outra palavrinha, vírgula, esse tipo de coisa, mas é coisa básica, coisa sutil mesmo. Mas como é uma obra aberta, como é uma obra que vai crescer, e o Webtoon tem essa característica, pelo que eu conheço, de ganhar qualidade com o tempo, acho importante falar, né? Até porque se a gente se propôs a isso, comentar, claro, sim. É importante fazer críticas construtivas. Acho legal. E acho eu não que ter um comento revisor... muito sobre isso porque eu não escrevo, não sou escritor, não manjo, então eu só vou falar groselha, né? Acho que ter um revisor então, como é você importantíssimo. escreve, você manja, acho que é bom. Muito obrigado, Ricardo. É, real, né? Passando para a questão gráfica. Cara, show de bola. Criação de personagem, arte conceitual e tal. O Yuzo Jin fez um ótimo trabalho. Não sei se foi tudo 100% dele, as criações de personagem. Mas a Ashe, por exemplo, é uma personagem visualmente muito marcante. Sim. Muito legal. Os desenhos que teve de personagens principais em ação ficaram ótimos. O plano de fundo, Bem show. os cenários, que é da Ju Alves, muito legais também. Alto nível, eu diria. Tem muitos detalhes interessantes no meio, na paisagem e tudo mais. Então é o tipo de coisa que você dá para fazer uma segunda leitura prestando bastante atenção no desenho. Eu também acho. E o que eu acho muito louco é a arte dos balões, da letra. Achei muito legal, mano. Sim, tem um artista específico para isso. Perdão, eu não lembro o nome. Sim. Falou lá no coisa. Vai estar aparecendo na tela aí pra você. Exatamente. Então também ficou bem legal os balões. O colorista fez um trabalho bem legal. O colorista fez um ótimo trabalho. E eu quero deixar como destaque para finalizar aquele momento do soco, sabe? Que tem uma sequência. É uma sequência de imagens muito bem feitas. Não sei como ficaria num volume impresso, porque ela tem uma estética muito bonita por conta de ser corrida. Talvez se fosse um impresso a gente teria um pôster, né? Uma página de pôster, já viu? Já vi. Que é quando você abre a página e aí você abre um pôster. Eu acho esteticamente legal, mas eu acho praticamente uma merda. Concordo plenamente. Aqui funciona muito bem. Achei uma arte muito legal, acho que é o destaque. E é isso. Legal. Não temos muito mais o que comentar. Como eu disse, enredo, história, profundidade, esse tipo de coisa, a gente tem que ver mais. Sim. Se vocês quiserem, se vocês gostarem, a gente vai trazer mais falando sobre as próximas partes. Sim. Se o Lucas não der um strike na gente. Então, parabéns para todos os envolvidos, Lucas, Yuzo Jin, Ju Alves, todos os outros. Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal, siga o canal do Instagram, entra lá pro café. Rodolfo, que é nosso editor, faz um belo trabalho. Um beijo, um abraço. Falou!